Agora é oficial. A nova regra que amplia de 5 para 20 dias a duração da licença paternidade foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff sem vetos. Ficam então no ar alguns questionamentos. Afinal, a nova lei é obrigatória ou não? E quem pode requerer esse direito? E para debater sobre este assunto, a nova lei da paternidade, o programa Opinião recebe hoje o advogado trabalhista Rafael Lara Martins e o secretário de Relações de Trabalho da CUT, Carlos Roberto dos Passos. Antes de tudo, é um prazer tê-los aqui hoje no programa Opinião, ainda mais para discutir um assunto tão importante como esse, que existem inúmeras dúvidas a respeito. De início, é importante destacar que o benefício não atinge todos os funcionários que se tornaram pais no Brasil, pois as mudanças são obrigatórias apenas nas companhias cadastradas no Empresa Cidadã, que é um programa do governo regulamentado em 2010. E aí eu quero iniciar com o advogado trabalhista Rafael Lara Martins. Agora, como que a gente pode afirmar que uma lei como essa realmente vem ao encontro do trabalhador, sendo que não é válido para todos? Os benefícios que são trazidos pela legislação, eles são trazidos aos trabalhadores em razão de uma contrapartida. A gente tem que lembrar que o benefício da licença paternidade previdenciário é de 5 dias. Não é o empregador quem paga. Quem paga é a Previdência, o INSS. Essa extensão da licença paternidade, ela não é paga pela Previdência, ela é um benefício fiscal. A empresa vai descontar do imposto de renda, ou seja, agora não é mais o INSS, são os cofres da União. Então, o que se faz? A União quer trazer um benefício para o empregador, mas não quer efetivamente gastar dinheiro. E aí ela faz isso de uma forma midiática, atingindo menos de 10% dos trabalhadores, para que coloque na televisão que foi feito, e aí, de repente, eles não vão ter esse acesso, vão ficar frustrados quando terem o nascimento dos respectivos filhos e buscar esse benefício. Mas ainda assim, a gente tem que considerar como um progresso, um avanço social. Afinal de contas, é uma mudança de cultura. E mudança de culturas acontece aos poucos. Os empregadores, muitos ainda têm um preconceito de achar que o pai não vai ficar 20 dias com o filho dele, vai passar 20 dias em outras atividades pessoais. Então, com essa mudança de cultura e verificando que a licença paternidade é de fato um benefício interessante, isso pode, a curto e médio prazo, se estender a todos os trabalhadores. Então, toda medida que chega, pelo menor número que seja de trabalhadores atingidos, ela é positiva para uma mudança de cultura social, que tem que ser lenta. Não se tem que mudar a cultura social de uma vez para outra, em razão de uma lei. Ok. Agora a gente vai conversar com o secretário de Relações de Trabalho da CUT, Carlos Roberto dos Passos. Secretário, você também concorda com esse posicionamento em relação ao estender esse benefício apenas para um público? Bom, é lógico que o trabalhador, quando surge uma nova lei em que traz algum benefício, a expectativa natural do trabalhador é que essa lei atinja o maior número possível de trabalhadores, né? Mas nós sabemos também que, diante do quadro atual que o país está passando, das questões econômicas, né? Não é só o Brasil que está com problemas econômicos, é o mundo todo, né? Está passando por uma crise, essa crise que vem desde 2008. Bom, o que acontece? Esse benefício, nós sabemos que não existe almoço grátis, né? Então, esse benefício alguém está pagando. No fundo, quem paga é o cidadão, que paga os seus impostos, as empresas que pagam os seus impostos através do imposto de renda, né? Esse desconto. Só que nós vemos que, num primeiro momento, o nosso colega debatedor também foi muito feliz em dizer que essas mudanças, né, elas não podem ser feitas de uma forma, né, de rompante. Tem que ser feita de maneira gradativa, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de status, né? O status quo é de uma forma, e existe também esse preconceito que ele lembrou bem, de que a maioria dos patrões acha que o trabalhador, o pai, não vai estar próximo ao filho. Mas nós temos que lembrar que a cultura
está mudando, né? O homem está mudando, né? O homem hoje é mais participativo, né? É o marido que está mais junto da sua esposa, porque as mulheres estão trabalhando, então as obrigações domésticas têm que ser divididas, e esse é um momento em que se afirmar isso, né? O homem estando 20 dias em casa, ele vai poder acompanhar mais aqueles momentos iniciais, né, de seu filho, da sua esposa, porque nós sabemos que é muito difícil, né? A mulher, ela tem, carrega o filho 9 meses, né? E depois, na hora que nasce, muitas vezes tem aquele estresse do parto. Então, o marido estando presente é muito importante. Nós temos que lembrar também que a lei prevê que tanto o homem como a mulher não podem exercer nenhuma atividade remunerada nesse período, sob pena de perder o benefício, né? Então, a lei também se cerca de alguns cuidados para essa concessão. Existem ainda inúmeras dúvidas em relação a essa lei que foi sancionada recentemente, dia 8, publicada dia 9 e vigência já no dia 10, como a gente mesmo estava comentando aqui nos bastidores. Agora, o que de fato muda de fato com essa nova regra? Já que o senhor é o nosso advogado aqui trabalhista, né, que traz essas informações aqui para nós. A lei traz 3 grandes novidades, na verdade. Não é só a licença paternidade. Ela traz um benefício de extensão da licença paternidade de 5 para 20 dias para aqueles funcionários que trabalham nas empresas cadastradas no programa Empresa Cidadã, que é um programa destinado a empresas grandes, empresas que são tributadas pelo lucro real. O que vem a ser esse lucro real que tanto se fala? O lucro real é um regime de tributação. As empresas têm 3 regimes de tributação básico. O que a gente chama de simples, o lucro presumido, que é uma empresa, ela simplesmente paga um valor de imposto sobre o valor do seu faturamento, e o lucro real, que é quando você pega todas as suas despesas com todas as suas receitas e paga um imposto sobre a diferença dele. As empresas podem optar por um regime de tributação, mas se ela fatura a partir de 44 milhões de reais por ano, ela passa a ter obrigatoriedade de seguir o lucro real. Então são grandes grupos, são bancos, telefônicas, às vezes empresas menores, mas que têm uma margem de lucratividade muito pequena, optam pela sua tributação no lucro real. Então esses funcionários dessas empresas terão esse benefício da licença paternidade. Mas a lei não é só isso. A lei traz 2 outros benefícios interessantes e esses atingem a todos os trabalhadores, não atingem somente os trabalhadores dessas empresas. Que benefícios são esses? O acompanhamento do pré-natal pelo pai, algo muito interessante e positivo, ajuda naquela mudança de cultura que vínhamos falando há pouco. O que é esse acompanhamento pré-natal? O pai passa a ter direito a acompanhar a mãe em 2 licenças, 2 dias de consulta durante a gravidez dela. Então, em 2 vezes que ela for ao médico durante a gravidez, o pai vai poder acompanhar e ter o seu afastamento indenizado pela empresa. O outro benefício é uma conquista que há muitos trabalhadores lutam, que é poder acompanhar o seu filho ao médico. Agora o pai, para as crianças de até 6 anos de idade, tem direito a 1 vez por ano o pai acompanhar o filho no médico. Então esses 3 benefícios são trazidos por essa lei. Ou seja, que faz parte do marco legal da infância que trata de políticas públicas para crianças até 6 anos de idade. Exatamente. O Estado ele precisa se preocupar, e essa tem sido uma alteração, não só legislativa, mas de conceito, mais com as crianças, com a convivência familiar, com a ampliação dos laços familiares, valorizando a família e o bom cuidado das crianças. Vale só ressaltar, então, até pela mesma fala do senhor, esse benefício, então, é para todos os pais. Com relação às licenças, essas 2 partes que não é a agora. paternidade, o acompanhamento pré-natal e o afastamento para crianças de até 6 anos, para todos os pais. Foi alterada a CLT nos seus respectivos capítulos para que todos os trabalhadores, homens que tenham filhos ou que tenham adotado esses filhos, tenham direito a esse afastamento. Segundo a Receita Federal, até agora há 2,9 milhões de trabalhadores registrados em empresas participantes, entre homens e mulheres, o que significa menos de 10% do total de 39,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, de acordo com dados de janeiro do Ministério do Trabalho. Agora, secretário, eu quero entrar numa questão com o senhor.
Em relação à CUT, existe algum trabalho de conscientização? Vocês irão atuar também nesse projeto? Porque muitos trabalhadores desconhecem as suas leis. Completamente. Com certeza, a CUT vai fazer um trabalho. Primeiro, nós vamos conhecer todos, né, o conteúdo da lei, né, ver essa questão em que o benefício atinge a todos os trabalhadores, que o doutor falou muito bem para nós, que é uma extensão, é um benefício para o pai acompanhar a mãe e acompanhar o filho na sua primeira infância. E nós vamos divulgar, né, através de folder, através de palestras, né, os diversos sindicatos filiados à CUT, e creio que a maioria das centrais sindicais também vão fazer esse trabalho, né, porque o trabalhador tem que conhecer os seus direitos para poder reivindicar, né. O importante é isso. E essa lei, como ela é recente, né, nem todos sabem esses detalhes, né, pequenos da lei. Nós vimos que o que se noticiou na imprensa de dia 8 para cá é o núcleo da lei, aquela questão de 5 para 10 dias, para 20 dias. 20 dias. Né? Mas essas questões que a lei traz, que também é muito importante, que vai atingir todos os trabalhadores, ninguém está sabendo. Né? Então, a CUT vai centrar os seus maiores esforços em fazer essa divulgação e também tentar um programa de conscientizar algumas empresas para aderirem também, né, à Empresa Cidadã, um programa do governo federal. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais opinião para você. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Está no ar o programa Opinião. O assunto de hoje é a nova lei da paternidade. Em relação ao bloco anterior, estávamos falando em relação às empresas que fazem parte desse benefício. Agora, eu quero perguntar ao senhor, advogado trabalhista, Rafael Lara Martins. Mais empresas podem ainda aderir a esse programa? A adesão ao programa ela é aberta para qualquer empresa do lucro real e a qualquer momento. Hoje mesmo, enquanto nos assiste, um determinado empresário pode pedir ao seu contador, ao seu departamento pessoal, fiscal, que entre no site da Receita e faça adesão à empresa cidadã, ou se ele preferir daqui um mês, daqui 2 meses. Isso é fácil, acessível? Isso é fácil, isso é bastante tranquilo, a contabilidade vai saber fazer isso de uma forma muito eficiente. Outro questionamento que eu quero fazer com o senhor, em relação à empresa que não está cadastrada nesse programa do governo federal, ela pode conceder esse benefício? Olha, qualquer empresário pode conceder licença para os seus empregados. Então, a diferença é que quem vai pagar é o empresário. Então, a pequena empresa, a média empresa, a empresa que não está cadastrada no programa, se ela quiser
permitir que o trabalhador fique 20, 15, 30 dias com o seu filho após o nascimento, ela pode fazer isso. Só que a Previdência só vai pagar os primeiros 5 dias. Uma forma de se obrigar as empresas que não estão cadastradas no programa Empresa Cidadã é uma convenção coletiva de trabalho. Mas aí é um papel do sindicato do empregado assumir essa luta aí numa negociação coletiva e promover uma negociação em que permite ou que obriga a empresa a conceder um benefício maior. Então está na mão do sindicato e não do Estado que esse benefício tão interessante chegue a todos os trabalhadores. Então não basta o sindicato simplesmente reclamar que a lei não fez chegar ao trabalhador. O sindicato faz o seu papel e vai brigar por isso. E aí todo mundo vai receber o benefício. Agora, não tem como não fazer esse outro questionamento em relação ao servidor público. Como que fica nessa situação? O servidor público ele ainda depende de uma alteração da legislação do regime dele, do estatuto dele, cada um, para poder ter esse benefício. Agora, quando nós tivemos no passado uma alteração da licença maternidade de 120 para 180 dias, os servidores buscaram o Poder Judiciário, fizeram, por meio de mandado de segurança ou outras medidas judiciais, a extensão do benefício para ficar no lugar de 120, 180 dias com o seu filho. Agora cabe aos pais que tiverem os filhos também buscarem o Poder Judiciário para garantir esse mesmo benefício de 5 para 20 dias. Agora, em relação a esse trabalho de conscientização que nós estávamos conversando em relação ao bloco anterior, já existe uma data já prevista de início desse trabalho? Não, na verdade ainda não, até porque nós estamos muito envolvidos com esse momento político que o país está passando. Mas o doutor Rafael fez uma provocação, né, aos sindicatos e é plausível, sim, que os sindicatos tenham que fazer esse trabalho de, nas convenções coletivas, né, tentar conscientizar o patronato a estender esse benefício ao seu trabalhador. Por quê? O trabalhador, na realidade, ele é um parceiro do patrão, né? A empresa não vive sem o trabalhador, assim como o trabalhador não vive sem a empresa. E um trabalhador que tenha o maior número possível de benefícios que tenham sentido, como esse benefício da licença paternidade, nada mais justo que os sindicatos. É bom dizer também que, no caso da CUT, nós temos uma série de sindicatos filiados à CUT. Né? Nós temos sindicatos de trabalhadores do segmento governal, né? Do governo, por exemplo. Nós temos o Sintego, que é filiado à CUT. Né? Nós temos também outros sindicatos da área de indústria, de comércio e de serviços. Então, vai depender também de cada segmento, correto? Para a gente fazer um tipo de pressão e um tipo de argumentação. Nós temos também que formar, nesse tempo, fazer uma série de levantamentos de dados e de argumentação para a gente encaminhar a cada sindicato, a cada categoria, nas suas datas bases, colocarem essa demanda, essa reivindicação nos acordos coletivos futuros que nós vamos tratar. Podem ter certeza disso. Isso vai ser uma meta da CUT e dos sindicatos ligados à CUT. O senhor considera... Sim, pode. Me permite? Foi muito interessante a intervenção e aproveitando o representante da CUT, a CUT é uma central sindical muito responsável com esse trabalho que ela faz, e eu acho que vale a reflexão de a gente considerar o que tem sido feito e como são feitas as negociações coletivas. É um erro se envolver no momento econômico, no momento político do Brasil, enquanto tem tanto problema trabalhista, dos empregados precisando de atenção. É um erro até o país inteiro estar parado em volta de um momento político delicado, enquanto o país precisa prosseguir. Certo? E o que acontece, voltando para o assunto da convenção coletiva, é que se tem que entender, como eu disse há pouco, que se a empresa não beneficiar do programa, der o benefício para 20 dias, ela vai pagar. Isso tem um custo de produção. Não é só uma conscientização, porque é um benefício positivo para o empregado. Nós temos que lembrar, quando você para do 16º ao 20º dia, aquele empregado,
o custo da empresa não é simplesmente o salário daquele empregado do 16º ao 20º dia. É um custo de produção. É a redução da indústria na produção. É um impacto no nível de produção. Então, quando vai se fazer uma negociação coletiva para se incluir um benefício desse, você tem que pensar no aspecto econômico, porque é negociado. Justamente. Isso não pode ser imposto. E aí, como que você vai negociar isso? Com um aumento percentual menor, com outro benefício, por exemplo, um banco de horas, com direitos que abrangem também uma vontade do empregador para que isso seja colocado na mesa e negociado, e que os tribunais respeitem essa negociação, que um dos temas mais importantes hoje que nós temos, é até repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, é o respeito à negociação coletiva. Talvez o que salvaria a legislação trabalhista desse país, que está engessada e arcaica. Então precisamos respeitar as negociações coletivas. Para isso precisamos de negociações coletivas responsáveis e com foco no resultado econômico e produtividade também, junto com o benefício do trabalhador. O senhor considera que o Brasil está preparado para isso? Sim, as amarras judiciárias em torno da legislação trabalhista é que não permite. Como que fica então a questão de Estado? Há uma junção em relação ao Estado, União, em relação a esse trabalho ou não? Não, o trabalho, ele começa entre os atores, entre os personagens. O que eu quero dizer com isso? Empregado, empregador. E quando eu falo empregado, leia-se sempre junto o sindicato do empregado. É importante o empregado estar ao lado do seu sindicato. É importante o empregado se associar ao sindicato, fortalecer o sindicato, para o sindicato mais forte poder negociar melhor as convenções coletivas com o empregador. E isso, com esse fortalecimento e essa maturidade, se negocia no âmbito particular. O Estado e a União têm que se afastar das relações pessoais, das relações que são tidas entre particulares, inclusive empregado e empregador. Quanto menor a intervenção do Estado, melhor. Deixemos o sindicato fazer um belo papel, porque há sindicatos que fazem um belo papel. Se outros sindicatos não fazem o seu papel, aí cabe aos trabalhadores tomarem esse sindicato legalmente, em assembleias, em eleições, procurarem outras centrais sindicais para fazer um trabalho decente de valorização do trabalhador. A CUT irá atuar decisivamente nesse processo? Sim, né, a CUT já está atuando. Nós temos, o doutor Rafael lembrou bem, nós temos sindicatos e sindicatos, né, centrais e centrais. E a CUT tem esse trabalho de fortalecer seus sindicatos, conscientizar os dirigentes sindicatos filiados à CUT, dessa forma de negociar, né, os benefícios para os seus trabalhadores. Só que acontece o seguinte, no nosso país nós enfrentamos, o doutor Rafael lembrou muito bem, o trabalhador tem que conscientizar de que a defesa de seus direitos passa primeiro por um sindicato forte e atuante. E o sindicato não é a sua sede, o sindicato somos todos nós que fazemos parte de uma categoria em que compomos um sindicato, né? Falta ainda para nós, trabalhadores brasileiros, aquela conscientização de que nós temos que estar unidos para reivindicarmos e fazermos valer os nossos direitos. Enquanto ficar dispersado, né, o que acontece muitos sindicatos talvez não tenham uma força de negociação porque tem poucos filiados, né? O trabalhador ainda não entendeu que ele paga 1%, 0,5% do seu salário para o sindicato, ele tem que ver que o benefício que ele recebe é muito maior, né? É muito maior. O sindicato que faz a negociação salarial, porque o trabalhador não vai perante o seu patrão e negocia. Nem todos. É lógico, nós sabemos que algumas profissões, algumas funções, a negociação é direta, mas geralmente são cargos de direção. O trabalhador, na forma geral, quem negocia as condições de trabalho e os reajustes é o sindicato. Então, o trabalhador tem que filiar ao seu sindicato, cobrar, porque a partir do momento que ele está filiado, ele pode comparecer às assembleias, cobrar do seu dirigente, correto? Participar ativamente e estar presente no seu sindicato. Então, isso é a orientação da CUT e isso é o que os sindicatos ligados da CUT tentam fazer, tá? Conscientizar os seus trabalhadores. A opinião agora vai para um rápido intervalo.
tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos de qualquer lugar, a qualquer hora. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível 24 horas. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. A gente volta com o último bloco do Opinião e o assunto de hoje é a nova lei da paternidade que foi sancionada recentemente pela presidente Dilma Rousseff. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o advogado trabalhista Rafael Lara Martins e o secretário de Relações de Trabalho da CUT, Carlos Roberto dos Passos. Nesses 3 blocos, a gente falou muito, pontuou em relação aos critérios, o que mudou realmente com essa nova lei da paternidade. E aqui eu inicio com o advogado trabalhista, o senhor Rafael Lara Martins, que até mesmo comentou no primeiro bloco em relação aos benefícios dessa lei, que não é somente estender esse período de 5 para 20 dias. Em relação, a lei prevê um dia do ano até os 6 anos de idade da criança para que o pai acompanhe ao médico. A mãe também tem esse benefício? É interessante porque nós temos um momento de muitas conquistas de proteção ao trabalho da mulher e que são muito dignas. Em algumas vezes, na minha opinião, são conquistas que acabam atrapalhando a mulher. Conquistas, por exemplo, com uma licença maternidade e estabilidade de emprego garantida se a mulher fica grávida no aviso prévio, se a mulher se recusar a voltar a trabalhar, que ela teria direito à indenização da licença, mesmo não querendo mais trabalhar, se demitida sem conhecimento do empregador que ela estaria grávida, e uma série de leis que protegem a mulher. E agora nós surgimos com um momento em que uma legislação começa a proteger o homem. Não com foco no homem, assim como na mulher, com foco, como já dissemos aqui, na criança, na primeira infância. E trouxe à lei um benefício de acompanhamento do filho ao médico, 1 dia por ano para o pai. E a mãe não tem previsão legal desse acompanhamento. Muitas empresas acabam negando aquele atestado para a mãe, que a gente chama de atestado de acompanhamento. Porque atestado de acompanhamento não isenta a participação e o comparecimento no trabalho. Nenhuma empresa é obrigada a aceitar atestado de acompanhamento, exceto para aquelas mães que têm filhos até 13 anos de idade e que estão acompanhando seus filhos ao médico. Por quê? Não pela CLT, de fato não existe a lei na CLT, mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma previsão legal que a criança tem direito de ser acompanhada ao médico. O que a criança tem direito passa a ser dever do pai ou da mãe. Então, a criança, por ter direito de ser acompanhada ao médico, a mãe é obrigada a ir com aquela criança ao médico. Sendo obrigada, ou seja, uma obrigação legal, uma obrigação que a lei impõe, a empresa passa a ser obrigada a abonar a falta da mãe, quantas vezes for necessária para ela acompanhar o filho ao médico. E aí temos até algumas convenções coletivas que trazem essa previsão, convenções coletivas de número de dias por mês, por ano, e que já resolvem esse problema de uma forma eficiente. Então, mais uma vez,
O sindicato precisa entrar em contato com o sindicato patronal e encontrarem soluções para resolver essas questões que são frágeis na legislação, são muito abertas na lei. Então a mãe pode ir com o filho dela ao médico, porque o Estatuto da Criança e Adolescente vai protegê-la. Mas seria muito interessante se o sindicato atalhasse isso por meio de uma negociação coletiva e não ficasse esse cabo de guerra de poder e não poder liberar e não liberar, a angústia de ter o seu filho com febre lá à noite e não poder levar ele ao médico porque tem que trabalhar. E em relação ao empregado doméstico? O empregado doméstico, ele tem uma legislação especial dele, mas que aplica-se ali, quando não tem a previsão, a CLT. E temos que lembrar que empregado doméstico não é só aquela trabalhadora, a doméstica propriamente dito. O motorista, o jardineiro, uma enfermeira ou um enfermeiro, um cuidador que estão no âmbito residencial, eles são empregados domésticos. E o empregado doméstico, ele não teria esse benefício da extensão de 5 a 20 dias, por quê? Como eu disse há pouco, 5 dias são pagos pela Previdência. Os outros 15 são pagos em razão de impostos federais que a empresa deixa de recolher pagando os dias para o empregado. Empregado doméstico não tem empregador pagando esses impostos federais para esse benefício. Ele recebe só a Previdência. Então são só os 5 dias para o empregado doméstico. Agora vamos para as considerações finais aqui do programa. O que deixou de ser dito ou para reafirmar algo, agora é o momento. Eu quero iniciar com o secretário de Relações de Trabalho da CUT, Carlos Roberto dos Passos. Bom, o debate foi importante porque a presença do Dr. Rafael Lara, com as considerações, com lembranças, com conhecimento, né, dos meandros da legislação trabalhista, foi muito importante, porque as centrais e os sindicatos agora nós teremos que ficar mais atento a essa questão. Essa nova lei, esse novo benefício abre um leque de questionamentos, né? Umas probabilidades de se levar à mesa de negociação benefícios de uma forma em que não penalize o patrão, mas, por outro lado, também traga o benefício para o trabalhador, né? E é isso que a CUT e seus sindicatos filiados vão procurar fazer a partir desse momento em relação especificamente a essa lei que estende a licença paternidade de 5 para 20 dias, né, que foi sancionada recentemente. O senhor tem ainda alguma dúvida que pode aproveitar e tirar aqui agora com o Dr. Rafael? Aproveitando, né, a presença do Dr. Rafael, né? Já que ele deu uma aula para a gente. Deu uma aula para nós, né, foi muito importante, é muito bom. A gente, inclusive, a gente pode depois, né, ver o Dr. Rafael fazer uma palestra para nós, para os sindicalistas da CUT, né? É importante a gente ter, ao reivindicar, você ter reivindicações mais respaldado pela lei, né? Isso é uma preocupação muito grande dos sindicatos e muitas vezes o trabalhador não tem essa visão de que eles acham que você senta à mesa e pede um leque de benefícios. E muitas vezes não é assim, você tem que pedir aquilo que a gente tem, no mínimo um respaldo legal ou pelo menos argumentos em que a gente possa colocar uma nova reivindicação à mesa. Tá? Muito obrigado, doutor Lara, né, por esses esclarecimentos. Né? Doutor Rafael, agora as considerações finais com o senhor e já respondendo o convite aqui do secretário de Relações de Trabalho da CUT, Carlos Roberto dos Passos. Agradeço muito. Eu costumo dizer que disseminação de conhecimento, ela precisa ser uma máxima na vida de todas as pessoas. Eu estarei sempre disponível que a agenda permitir para falar de direito do trabalho em absolutamente qualquer lugar. Então, qualquer convite será muito bem-vindo. Eu agradeço aí a deferência. Sobre esse assunto especificamente, nós precisamos ampliar, em primeiro lugar, o conhecimento, como bem disse o nosso secretário da CUT, da legislação pelo trabalhador e pelo empregador. O empregador, principalmente o pequeno e o microempresário, ele não conhece a legislação, apesar do paradoxo de a gente estar vivendo numa era de comunicação muito rápido e fácil. Se uma lei é aprovada hoje mesmo, antes da publicação dessa lei, a imprensa já está divulgando essa lei. E
esse debate aqui, esse exemplo, nós não temos um tempo longo de divulgação dessa lei, já estamos aqui conhecendo, comunicando, divulgando, para que todos saibam que a lei existe. Então precisamos promover eventos de divulgação, de conhecimento, de conscientização, acima de tudo. Por quê? A conscientização e o conhecimento da legislação faz com que ela seja aplicada. Fazendo com que a legislação seja aplicada, nós diminuímos os conflitos. Diminuindo os conflitos, nós diminuímos a ida ao Poder Judiciário. Isso faz diminuir a insegurança jurídica, alcança-se uma estabilidade econômica nas relações de emprego e, naturalmente, elevam-se salários, elevam-se benefícios, porque hoje o salário no Brasil é o menor possível. Por que o salário no Brasil é o menor possível? Porque eu não sei quanto que eu vou gastar depois. O empregador não sabe quanto vai custar aquela relação de emprego. A insegurança trabalhista, do ponto de vista jurídico, ela é muito grande. Então você acaba tendo que ter uma segurança jurídica maior para ter benefícios maiores. Então debates como esse no programa de hoje são muito úteis para isso. E nós que agradecemos mais uma vez a participação dos senhores aqui. O Opinião vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continue agora com a nossa programação na TV Assembleia.